Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando ou tentando começar a segunda temporada do Além das Quatro Linhas. Hoje o meu convidado se não fosse Gustavo Villani, seria Kaique Nascimento, né? Mas como nós temos o Guga aí no FIFA, né, o gol de videogame, então a gente tem que, né, esperar um pouquinho, respeitar a hierarquia aí, né? Mas certamente algum dia vai ter a oportunidade de chegar lá, né, Kaique? Oi, André. Oi, pessoal do canal. Obrigado pelo convite. Bondade de tu, André. Tô com saudade de narrar futebol. Narrar futebol acho que é uma das três maiores alegrias da minha vida. A outra é ter muito amigo querido e, é claro, também ter essa oportunidade de estar gravando aqui, né? Tá fazendo ao vivo, enfim, no Dia do Jornalista, é de estar numa profissão que me abriu tanta porta na minha vida. A gente que ainda é novo, a gente que tem muita vida para viver, e eu conquistei amizades como a tua, como de muita gente aí que eu quero levar para a vida toda. E o esporte, a locução esportiva, graças a Deus, é a parte mais feliz da minha carreira aí. Que bom, né? Eu digo muito assim, depois de passado praticamente 10 anos que eu comecei, né? Mas 6, seria a sexta temporada profissionalmente falando, né? As outras a gente diz que é mais para pegar experiência, ficar mais cascudo, né? Aí eu digo assim, a gente entra para uma partida, a gente pode ganhar, a gente pode perder, a gente pode empatar, mas o conjunto da obra não é os títulos, não, é os títulos, é os momentos bons, mas o principal, eu acredito que seja o que tu leva, as lições de vida, as amizades que tu constrói, isso está acima de qualquer vitória, derrota, porque isso aí tu vai levar para tua vida, independente do momento que tu tá, onde que tu tá, o que tu conquistou ou o que tu não conquistou. Porque a gente sabe que o futebol, o esporte, né, ele é de alegrias e de tristezas, né? Infelizmente a gente está sujeito a isso, né? A gente vive, a gente passa por tudo isso aí, né? Ultimamente meu time é só tristeza, né, André? Mas a gente teve. Mas essa parte do amadurecimento a gente teve trabalhando, né? Para quem não sabe, o André fez a parte das filmagens da CF e eu narrei aí, acompanhei a CF no estado inteiro. A gente passou por poucas e boas nessas idas aí, mas é uma experiência assim sensacional. Foi onde eu me descobri locutor esportivo, sempre gostei de futebol, acho que é legal tu eternizar a tua voz em alguma coisa. E com a pandemia virei narrador de FIFA, né? Um maravilhoso torneio, por sinal. Aliás, quero mandar um abraço para os guris, para o Peri, para a galera toda, né, que participou. E acho muito interessante essa questão, André, de tu, vou dizer assim, unir amizades, né? Tu cria vínculos, cria laços com muita gente. Eu venho do rádio, né? Eu tenho uma carreira aí, eu trabalhei 13 anos diretamente em rádio, hoje esporadicamente, por questões financeiras. O rádio é uma instituição mega desvalorizada no Brasil, ele é mais dinâmico que a internet ainda. E a internet vem para acrescentar no rádio, mas ele é um meio de comunicação muito desvalorizado. E a gente vive numa região muito pobre do Rio Grande do Sul, essa nossa região da campanha é muito desvalorizada, e aqui é muito mais difícil de viver disso, eu tive que me afastar do rádio, mas eu me considero locutor, jornalista, né, jornalista esportivo principalmente, e uma pitadinha assim de um pé na cultura pop, né, gosto muito de cinema, de filme, são duas coisas aí que eu quero, são duas vertentes que eu carrego muito comigo. Exatamente, né? E como eu disse para ti, eu não gosto muito de. Como eu não tenho esse lado de jornalismo, nessa essa questão de apresentação, quando tu tem com um convidado, vem aquela telinha preta passando o texto que tu tem que falar. Como eu não sou desse ramo, eu não consigo, já tentei aqui na primeira temporada pegar algumas coisas, deixar meio engatilhadas, né? Não deu muito certo, né? Então eu vou fazer o programa hoje contigo, né? Mais na improviso, mais pelo conhecimento, pela pessoa, né, que tu é. Então, vou lançar a primeira pergunta aqui. Tu já falou, mas eu quero que tu pode falar um pouquinho mais. É justamente essa questão como tu começou, né? Não deu para jogar bola, virou narrador, tem toda essa questão. Cara, na verdade eu era muito gordo, né? Sempre fui gordo. Eu pesei 116 quilos, hoje eu tenho uns 40 quilos a menos. Majin E Buu. eu Majin Buu, eu era um Majin Buu, só faltava ficar rosa. E eu era um bom goleiro porque eu era do tamanho da goleira. E aí acabou acontecendo que eu parei de jogar futebol, vi que não era para isso, e perto da minha casa tinha uma quadra de society, na quadra de cima, na quadra de baixo, aliás. E eu ia toda noite lá olhar. Eu conheci muita gente na época, foi quando eu comecei a trabalhar como técnico em áudio na Portal FM, na rádio que eu trabalhei. E nesse meio termo, eu
eu já brincava com meus bonecos e narrava os jogos, não tinha videogame para narrar. E depois eu ia para essa quadra e ficava narrando lá. Ficava narrando os jogos. E aí os caras diziam assim, narra direitinho, né? Na verdade, eu imitava todo mundo. Eu tenho uma referência para mim, que é o maior de todos, que é o Pedro Ernesto Denardi. Eu acho que ele regionalmente é o maior locutor do estado e do país ele não é tão conhecido lá para cima. A gente sabe de todas as dificuldades que o Sul nos impõe, vamos dizer assim, é o eixo Rio-São Paulo, mas para mim é um cara que ele está acima de qualquer outro locutor esportivo, e daqui a 80 anos, 100 anos, talvez o Rio Grande do Sul tenha um cara que nem ele. E eu sempre me apeguei muito no rádio, ouvindo meu pai escutar o Pedro Ernesto e com a TV no mudo. Isso a gente faz muito para ter um spoiler do jogo. Então, acho que foi mais ou menos por aí, eu sempre gostei. E quando teve a oportunidade com a CF em Caçapava jogando o estadual, cara, eu entrei de cabeça, eu enchi o saco do Paim, do dono da rádio. Aliás, um beijo para ele, obrigado por ter me ouvido. E a gente recebeu na época apoio total da comunidade e a gente teve transmissões aí épicas, né? Vamos dizer assim. É aquele, se o gauchão é raiz, a série bronze de futsal do estado é mais raiz ainda, né, André? Tu sabe bem disso. Eu até tenho até brincar que eu tive uma mensagem, um abraço do amigo Charola para ti. Charola Charola. é um episódio muito engraçado, porque foi Santa Rosa, eu acho, né, André? Se eu não tô Foi enganada. Santiago? Não, São Borja, São Não, Borja. São Borja, né? São Borja, não é Santa Sim, é Rosa. Serad e E CACF. Serad, exatamente. E tinha esse goleiro, o Charola. Eu achei engraçado o nome do cara. Eu disse, meu, esse cara é muito ruim. Esse cara é ruim. Meu, e o louco fechou o gol. Fechou. Me lembro que no jogo foram, se eu não me engano, foram 18 finalizações da CF no gol. Eles perderam o jogo de 4-2, foram 2 gols no finalzinho, assim, um de tiro livre, se eu não me engano. E o que esse cara atacou, e eu até, essa narração é uma parte do meu amadurecimento, porque eu chamei ele de desgraçado. Era muito mais torcedor do que narrador, mas eu chamei ele, Charó, defende de novo, desgraçado! E aquilo ali muita gente me criticou depois. Eu aceitei as críticas, pedi desculpas pro Charola ao vivo depois no programa que a gente tinha na rádio na época. E foi mais ou menos isso, né? Acho que a atuação de um goleiro que eu tenha narrado, acho que foi uma das a mais sensacional, se não a mais. E são coisas que marcam a gente. E aliás, eu não sei se o Charola vai ver esse vídeo, mas eu quero deixar um abraço para ele, que ele siga sendo um baita goleiro que ele é. Torço muito aí que o cara, né, tenha voos ainda mais altos, ele merece. Tomara que não. Tomara que não veja. Ei, Vou Xarope. apanhar. Falar em apanhar, tem aquela história lá do Uruguaiano, né? Que aí tu incluso o pacote todo, né? Todo mundo tá querendo apanhar. A gente tinha. Caçapava sempre tinha uma torcida muito forte aqui, e um dos jogadores que veio jogar de fora era o Cadico, né, André? Que ele é de Bagé, e o seu Kleiger era o pai dele. O seu Kleiger era uma figuraça, assim. Falava meio assim, Cadicão, né? A gente chamava, eu torço pro meu filho, Cadico! Ele era bem assim. E aí, em Uruguaiana, a gente foi jogar na fronteira do estado, né? Pô, 8 horas de viagem no micro-ônibus, né, André? O André tava lá também. A gente chegou, aquela coisa, mais ou menos 1h30 antes do jogo, nos instalamos um ginásio gigantesco em Uruguaiana, um ginásio muito bonito, e o jogo começou, então foi um jogo muito quente, a arbitragem, como sempre ocorria na Bronze, sempre ocorreu, a arbitragem puxando muito para a equipe mais forte, para a equipe da casa, nesse caso, a CF competiu, estava 4-4 o jogo, e aí teve um lance lá que o Cadico, o filho do Cadicão, essa é imensurável, jogou uma garrafa d'água lá de um lado, e a garrafa d'água apareceu no banco do time do Uruguaiano, e o Cadico foi expulso. E aí nisso se instaurou uma confusão, a CF já tinha estourado o limite de falta, tomou 4 gols de tiro livre dali em diante e perdeu o jogo por 8-4. A parte que eu digo que a gente quase apanhou foi porque quando o jogo ainda estava nessa questão, tu fazia um gol, tomava outro, fazia um gol, tomava outro, o Cadico fez 2 gols, fez um baita jogo, e o André e eu, a gente estava na mesma cabine, eu narrando o jogo num celularzinho desses de teclado, o André filmando ali com o celular, tinha uma rádio de Uruguaiana do lado, e o pai do Cadico começou a entrar no meio da torcida da Uruguaiana. Meu filho, o Cadico fez gol, a gente vai ser campeão, vamos ganhar essa bicheira, xingou de um monte de coisa. E a torcida começou a se inflamar com o velho. E aí foi um ponto que ele entrou pra cabine com a gente. E ali eu olhei pro André e eu pensei assim, cara, vamos entrar aqui, a gente vai apanhar muito por causa dele.
Só que o Cadicão, claro, é uma figura, ele ia lá, brincava com o pessoal meio que não dava bola, mas alguns torcedores se irritaram com ele. Eu disse, velho, para com isso, a gente vai apanhar, seu Kleiger. Mas no final, graças a Deus, eles ganharam o jogo, não deram muita bola. Se a CF tivesse perdido aquele jogo, talvez a gente tivesse tomado umas ruins. Tem uma batalha campal, que a gente vai falar, acho que mais adiante também, o André não tava, mas eu tava, que é uma pancadaria, uma selvageria, assim, mas eu acho que esse do Uruguaiana é uma das cenas mais engraçadas que eu tive, né, nessa carreira como locutor. Lá em Uruguaiana eu lembro muito bem, não tem como esquecer, né? Nós chegamos lá em Uruguaiana para disputar o jogo contra a Uruguaiense, né? Aliás, o ginásio lá tá sendo reformado, tá ficando mais bonito ainda do que possível, né? Já era bonito quando a gente foi lá em 2016, agora tá para o gauchão aí, que já não é mais Sénior nem Liga, agora é gauchão, né? Então tá ficando bem bonito o ginásio lá do Uruguaiana. Eu lembro bem que a gente chegou e foi fazer o jogo e tudo mais. Se a gente tivesse, por exemplo, 10, 20, 30 torcedores da CF, era uma coisa, mas era só o Cadicão, né? Era só o Cadicão. Esse é um detalhe que eu não falei. Não tinha torcida nossa. Era ele, a comissão técnica, os jogadores, e eu e o André. E quem ia apanhar era a gente, cara. Porra. Mas ele é uma figura. Era só o Cadicão. Eu lembro muito bem daquele jogo também, como tu falou aí dos lances que acabou gerando os gols da Uruguaiana. Eu lembro também que nós tivemos um caso lá do... Como é que eu vou explicar? A gente teve o caso que a gente começou o jogo, a gente foi muito bem nos primeiros 2 minutos, a gente fez um golaço que saiu a bola com o Pio, passou para Cadico, para todo mundo. Gol de Barcelona do Guardiola, assim, era tic-tac, né? E deu 1 minuto e 40, o técnico parou o jogo, o Noninho Menezes, né, o técnico do Uruguaiense, parou o jogo e disse assim, vem cá, reorganizou o time. Em 5 minutos eles tinham virado o jogo. Acabou ali, e aí a CF conseguiu reagir, empatou, buscou, ficou um gol atrás, até esse episódio do 4-4, a expulsão, mudou tudo, mas foi uma das partidas, assim, mais legais, vamos dizer, com mais tempero, com muita coisa. Naquela época, André, eu me lembro que foi o 4º ou 5º jogo daquela temporada, e ainda na rádio a gente estava com uma questão experimental, eu não tinha dinheiro para viajar. As nossas viagens, na verdade, eu bancava do meu bolso e eu tinha uma ajuda de custo para janta. A gente não pagava passagem para viajar, se fosse pagar aí ficava inviável. E naquele jogo, como foi uma partida muito mais emocionante, enfim, a partir dali, todo que ouvinte que a Portal FM tinha na época começou a associar a rádio com o esporte. A gente tem outro cara sensacional, que é o João Clésio, aqui em Caçapava também, na Rádio Caçapava, mas a gente acabou se tornando referência para o esporte, que eu saía na rua, né, a gente vive no interior, cara, e o jogo, e o fulano jogou bem mesmo, fulano jogou mal, o que tu achou? A gente acaba se tornando uma figura entre o torcedor e a equipe, o clube. Às vezes isso pode fazer um pouco mal, às vezes a gente, algum jogador, a gente via que ficava um pouquinho mais chateado, foi uma outra vez, mas a gente via um tempero, uma atmosfera. Antes de começar a bronze, eu dizia, cara, a CF naquela época, cara, tem time, porque pelo que a gente via dentro do municipal, cara, tem time para levantar isso aí. Cara, e na verdade a gente via que falta investimento, falta estrutura na nossa região. Aliás, a sacanagem, eu quero deixar aqui minha solidariedade a todos os atletas, ao Humberto, a todo mundo que está trabalhando pela Secretaria pelos Esportes em São Cepé, que está sofrendo um boicote, que daqui a pouco não vai ter mais nada em São Cepé. Cara, é muito importante o trabalho de categoria de base. O Lamac, no ano passado, ano retrasado, aliás, quando eu narrei alguns jogos, quase foi finalista do Campeonato Gaúcho de base, perdendo para a CBF numa prorrogação com um gol no último minuto. Então, lá em Carlos Barbosa, que é um templo do futsal no mundo, não é só no Rio Grande do Sul, não é só no Brasil. E a gente vê assim, uma situação sucateada, um orçamento muito menor. As equipes aqui na nossa volta têm 40, 50 mil para um ano todo. E, por exemplo, teve um confronto, que foi a última participação da CF, contra a Amaral. O investimento de Amaral num ano era R$500 mil. A CF tinha 50 mil para um ano. Então isso pesa lá no final, cara. E esse tempero, essa questão de tu ver outra cultura, ver os ginásios maiores, uma torcida, e cara, eu posso encher a boca para dizer, Caçapava tem a torcida mais acalorada do estado. Teve episódio de violência, só, graças a Deus, mas a gente via assim muito. Caçapava tinha uma carência disso. E o público, quem frequentava o Melão, tinha visto isso. Isso era muito legal, cara.
Sim, sim, concordo, concordo. Até boto até pondero algumas situações, né? A gente sabe que o futsal no interior é muito difícil, né? É uma questão que cada vez, bom, agora então nem se fala, né? Mas antes da pandemia já era difícil, agora com a pandemia se torna quase inviável para a maioria dos clubes. A gente teve o ano passado mesmo que com essa pandemia aí muitos clubes desistiram de jogar as competições por condições financeiras, pelos protocolos, pelos testes rápidos. Não é nem teste rápido, é aquele mais caro ainda, o PCR, se não me engano, né? Então, acaba gerando custo atrás de custo. Já era caro fazer futebol, já era caro fazer futsal, o esporte em geral. Agora, com a pandemia, então, se torna mais inviável ainda, né? Hoje em dia, as prefeituras, elas estão, não tiro a razão delas, né? Elas estão destinando tudo que pode para combater o Covid, né? Não tiro a razão delas, mas é aquilo que acontece, a balança pesa, tu vai tirar de um, vai pôr no outro, e o outro vai ficar sem, né? Então é natural, né? Tem que ser fomentado, André. O esporte ele não é só jogar bola, largar uma bola para uma criança. Ele fomenta, ele estimula a inclusão social. A gente tem, por exemplo, em São Cepé, tem centro, tem bairro Londero, tem o pessoal dos bairros mais carentes, né? Cristo Rei, enfim, é Cristo Rei, né? Não? Tem. Cristo Rei e tantos outros. Comunidades carentes que no esporte conseguem alavancar a gente para fora. São Cepé, para quem não sabe, quem de Caçapava tá assistindo vai assistir esse vídeo, cara, São Cepé tem o Bigu, que jogou na Alemanha, cara. Hoje ele tem, né, uma quadra poliesportiva, aquela coisa toda. Assim como o Caçapava tem o Jailson, por exemplo, teve o Caçapava. A gente precisa estimular o jovem da periferia a sair. E o esporte ele tem muito disso. A gente entende que é um momento realmente de investir na saúde, ficar em casa, vacinar todo mundo, mas que quando voltar, não se encerre algumas atividades. E as atividades esportivas, elas, além de fortalecer o sistema imunológico, a questão científica, elas são inclusão social. Isso é muito importante, cara. Por exemplo, é o que a secretaria aqui, quer dizer, a ex-secretaria agora que não tem mais, né? A gente já foi votada, infelizmente perdemos essa secretaria que tanto foi um achado, foi algo que os esportistas, os vereadores, os políticos lutaram bastante para ter. Hoje, infelizmente, acaba não tendo mais ela pela reforma governamental, né, administrativa do novo governo. Mas a gente via que tinha bastante incentivo. Hoje, se a gente for parar para pensar, e é uma coisa que a gente bate muito aqui, e foi muito também debatido, justamente foi debatido como argumento de defesa, vamos dizer assim, né, para a continuidade da secretaria, é que, cara, a gente tem, eu vou até errar aqui, mas nós temos no mínimo, Kaique, nós temos no mínimo 15 modalidades de esporte diferentes abraçadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 15. Isso inclui futebol, futsal, vôlei, handebol, campeonato de FIFA. Atletismo e dentre tantos outros, né? Tem muita coisa. Eu fiz uma live, o Humberto também fez uma live, porque foi ele secretário por 10 anos. Nós tínhamos uma coordenadoria antes, mas a gente viu que se não tivesse a secretaria, não ia as coisas para frente, né? Então, acabamos perdendo a secretaria e agora a gente perde esse recurso, perde esse orçamento, né? Que o La Máquina também, vamos dar um exemplo, o La Máquina que representa o município, o La Máquina tinha direito direito não, vamos fazer uma correção que não chega a ser direito, a gente pede, mas não é que a gente vai receber, né? Como diz o outro, né? Mas é em torno de 50, 55 mil por temporada para tu investir. Aí os caras, poxa, 55 mil reais por uma máquina para o adulto. Não, peraí um pouquinho. É o adulto, é a base, é o feminino que foi terceiro colocado pela primeira vez que participou na Série É um 8. dinheirinho assim, André. É um dinheirinho assim para poder render isso aqui. Então, até para a gente não se alongar muito nisso, pode ficar um assunto meio chato para a galera, mas esporte é inclusão. Pode mexer em várias outras áreas. A lei orgânica municipal, ela permite, por exemplo, tu enxugar o número de funcionários. Sim, são empregos, mas tu pode captar, trazer empresas para dentro do teu município, gerar mais emprego, para que gere mais impostos para o município, blá, 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 reforma administrativa é mais ou menos isso. A gente entende, mas talvez não fechasse a secretaria, diminuísse, tentasse enxugar algumas coisas para no futuro ir liberando de novo, não terminar com tudo. Mas enfim. Duas coisas para completar nesse assunto.
ainda da secretaria, a gente questionou muito, não é nem a questão, nem o nome secretaria, a gente gostaria que, se fosse acabar a secretaria, a gente gostaria muito que tivesse um escritório do esporte, né? Que aí a gente iria tentar manter um orçamento parecido, para não ter essa radicalização de tu matar praticamente uma verba de 1 milhão, né, por ano, né, vamos dizer, não sei se é por ano, por temporada, enfim, para que tu consiga tocar os esportes, tocar os projetos aqui. E outra, para dar um exemplo bem claro, que por mais que, bem do que tu acabou de falar, mas é um exemplo bem claro, por exemplo, a Horizontina. A Prefeitura de Horizontina, nesse primeiro momento, ela repassou para a Horizontina 200 mil reais. 200 mil reais, Kaique. E eu não tenho os dados aqui para dizer qual é o tamanho da Horizontina, entendeu? Mas eu estou só dizendo o valor que foi pago, o valor que foi pago da prefeitura para a equipe do futsal da Horizontina, 200 mil reais na primeira parcela. Ainda tem uma outra Horizontina, parcela. André, tem grande Google. Horizontina tem 19 mil habitantes. Tá bom, São Cepé tem 24, Caçapava tem quase 30. Caçapava deve estar com 34, 35. É complicado. É muito complicado. Então, assim, tudo bem, a gente entende que é questão de gestor, depende, daqui a pouco tem uma cidade do tamanho de Horizontina que consegue arrecadar mais do que nós aqui, porque nós somos mal administrativo, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco é isso, né? Mas eu quero dizer para ti, a primeira parcela é de 200 mil reais e tem uma outra segunda parcela de 70 ou 80 mil, que seja 70, então o total assim, vai passar quase 270 mil nessa temporada para a Horizontina vai gastar. Isso em pandemia. Imagina se não tivesse pandemia, né? Então aí entra aquela questão lá de Marau também, né? A gente pega como é que a gente vai querer competir com as equipes lá de cima do estado, né? Tu tem Marau, que é muito forte, tu tem o Passo Fundo, que se tornou uma potência no estado agora. Logo. Casca, André, vamos falar de Casca. Casca tem 3 mil habitantes, cara. Casca é menor que Lavras do Sul, que é aqui pertinho da gente. Casca, a gente tem Selbach, que é uma cidade minúscula, né, a SASI de Selbach, tem tantos outros times do interior do estado, e, cara, é uma questão econômica, poderio financeiro, tem mais indústria, é verdade, mas Cerro Largo tem as lojas Becker como um grande patrocinador por trás, mas Cerro Largo tem 6 mil habitantes, cara, 6 mil. Então, é uma questão de consentimento também, cara. É chato a gente falar, não é uma crítica a prefeito, a prefeitura, eles estão fazendo o melhor para o São Cepé na visão deles, mas tem que se ter um pouquinho mais de consciência nisso. Porque assim, se tu não tiver, tu tem que ser muito criativo para tu conseguir manter, né? Senão tu não consegue manter. Hoje mesmo a gente conversa, por mais, na verdade eu digo que eu tô preso aqui por causa da pandemia, né? Mas a gente conversa muito direto, converso muito com o Humberto, né? E digo assim, cara, como é que nós vamos fazer, né? Se eu ficar, a tendência é que eu vá ficar mais um ano aqui, mas o que vamos fazer pelo esporte, né? Por exemplo, eu já para não ficar louco, tô te convidando para uma live. Imagina se a gente não faz nada, né? Então eu digo para ele, cara, quando a gente não tem esse orçamento específico agora, como é que a gente vai tocar as coisas, né? Porque a gente sabe, a gente tira essa participação. E eu não estou dizendo que é só a máquina, pode ser qualquer outro que represente o município. Não vai ter dinheiro esse ano por causa da reforma, certo? Mas aí eu digo assim, eu cito mais um exemplo da máquina que todo mundo conhece aqui, vocês conhecem aí, eu já vim contra, já vim a favor, então eu me sinto à vontade para falar, né? Então eu digo assim, como é que o cara vai querer competir se tu não tiver o orçamento, tá? Se tu não tem orçamento, entre aspas, para o povo entender, não tem grana, né, para gastar, como é que nós vamos manter um trabalho que, por exemplo, 2016, 17, 18, 19, 20, ininterrupto. Podem falar mal do time, podem falar o que quiser, mas justamente não é a questão a questão do grupo. Tem que ter reforços, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter. A gente entendeu que é um projeto para dar experiência para os atletas locais, mas vai ter que precisar de um cara ou outro de fora. Tá, ok, beleza. Mas é interromper uma sequência, e aí vai o meu elogio ao Humberto, que nunca desistiu do esporte em São Cepé. Né? Eu conheci o Humberto através do La Máquina e depois conversando com colegas daqui, gente de Câmara de Vereadores, com Humberto vereador, enfim,
E me falaram que ele sempre foi um entusiasta do esporte e trabalha sozinho, cara. A gente fala, a gente sabe que tem tu, tem mais gente, tem o Nenê, que foi secretário, enfim, um monte de gente, né, André? Mas falando em poder público, parece que é uma pessoa que sempre remou sozinho. Então é muito difícil isso. Isso impacta a mim também, porque trabalhando com a TV Garcia, narrei vários jogos, eu não vou ter esse trabalho também. Eu já saía da minha cidade para isso. Eu não tenho São Cepé para narrar. Eu vou ter que daqui a pouco fazer contato com alguém, sobrar alguma coisa para mim ir lá longe, trabalhar, não poder trabalhar na minha cidade, que eu já acho um absurdo, não poder trabalhar num município vizinho. Eu vou aonde agora? Eu vou a Cerro Largo, aqui perto de Cachoeira, alguma coisa assim. Cara, é revoltante. É revoltante. Aliás, nessas nossas andadas, a gente vê assim, como ainda nós temos na nossa região alguma estrutura Caçapava e São Cepé. Porque o restante os caras tinham leite de pedra, eu falo de time, de estrutura, a gente falou agora de Cerro Largo, cara, o ginásio era simplesmente deplorável, tabuão, ruído, moído, a rádio transmitia os jogos porque era do lado, era quase que um porão, a gente não enxergava um pedaço da quadra para narrar o jogo, naquele primeiro ano que a CF foi eliminada na segunda fase. Foi lá, cumpriu a tabela e empatou em 4-4. Cara, e era assim, coisinhas. E a gente tem um melão gigantesco. Para mim, o ginásio de São Cepé, ele é maravilhoso. Tem a questão das cabines da imprensa, que a gente narra ainda de um sótão, de um porão quase. Mas é um ginásio maravilhoso, cara. Maravilhoso. Top. A gente narra olhando para baixo, isso é muito ruim. Tem que ser na altura ali, ou que tem uma visão mais ampla. O melão tem isso, por exemplo. Cara, e assim, um ginásio de ponta. Mas vai ser um ginásio para quê? Para nada. Foi um investimento grande na época, acho que foi R$1 milhão, alguma coisa do tipo, não lembro quantos mil foram, e vai morrer ali, cara. É um elefante branco que se cria. É verdade, né? A gente anda aí, por exemplo, tu teve 2 temporadas, 16, 17, depois acompanhou um pouco também, um pouco mais, né? Mas nessas Eu olhei engadas... muito, cara, eu olhei muito, porque eu gostava de olhar o jogo e dizer assim, eu narrei o gol daquele cara lá. Aquele cara, ele é baixinho, ele é meio cabeçudo. Aquele lá, ele manca, sabe? Eu peguei algumas coisas assim, porque é difícil. Uma coisa, falando em narrar, né, André? É narrar no videogame, que tu tem ali já o player pronto, e a outra é tu narrar um jogo no ginásio que às vezes tu enxerga de longe. Eu sou míope, eu enxergo mal pra caralho. E tu não enxergar direito, e aí tu tem que pegar uma feição do cara. O Grilo é alto, magro, o outro... Uma vez eu narrei um jogo com gêmeos, cara. Os gêmeos em quadra. Que maravilha. Era 16 e 17, só que um jogava com um tênis rosa e o outro com tênis azul. Aí eu consegui distinguir. Só que no intervalo, isso já foi no segundo ano, no intervalo, um deles torceu um pé, se machucou e o outro pegou o tênis do cara. Eu narrei o jogo todo com o nome errado do cara. Todo o segundo tempo. Depois da partida, no jogo da volta, que eu acabei descobrindo que não era o mesmo cara. Acontece os imprevistos da narração. Mas é isso aí, já que tu deixa para mim perguntar para ti, depois que tu teve essa vocação, esse dom que tu teve um tempinho aí com a rádio... Abençoado por Jesus. Abençoado por Jesus, né? Ó Pai, como diz o outro. Ó Pai. Ó Pai. Então, assim, depois que tu teve essa carga de experiência por anos e anos na rádio, fazendo as indiadas, indo em vários ginásios, assim, a gente sabe que os ginásios nossos aqui, por mais que parece que a gente não valoriza aqui, né? Mas os nossos material, o melão ou o Neri Bueno, Pelotas, para quem é de São Cepé, e o melão para Caçapava, cara, eu digo para você, tem muita coisa pior pelo estado, né? E a gente reclama do nosso. André, eu não me lembro se tu tava no Chiapetão em São Gabriel. Teve um ano que a CF foi jogar lá, já estava classificado, o Palmeiras e São Gabriel estava eliminado. O jogo da piscina. O jogo da piscina. Cara, a gente, assim, o pós-jogo era engraçado. A gente foi acompanhar um jogo uma vez em Santiago e fomos jantar num restaurante, era Dia dos Namorados. E aí todo o time da CF que a gente transmitia jantou fora do restaurante, parecia um bando de casalzinho, todo mundo de uniforme, e para o pessoal lá, todo mundo se amando lá dentro do restaurante. Tinha essas coisas. Uma vez a gente jantou, tenho certeza que era um puteiro, faltava só o queijo, assim, cara, tinha muito jeito de zona. Teve uma vez que o pessoal acho que pegou a galinha da macumba também, fez a janta em Santa Maria, era uma galinha, cara, preta, a carne da galinha era preta, era roxa, e quem comeu passou mal, cara.
Quem comeu passou mal aquilo ali. Claro, Era, tem as era, viagens longas. Tem as viagens longas. Mas esse do jogo da piscina, assim, cara, eu não esqueço, André, até hoje, porque a gente saiu, tava chovendo muito mesmo. Muito, muito, muito. São Gabriel, para quem não sabe, tem um ginásio municipal que acho que agora conseguiram inaugurar. Ficou anos em obra, anos, era coisa para 3.000 pessoas, ginásio gigantesco e tal, e eles mandavam no Chiapetão, que é um ginásio municipal. Aliás, o Bina, era o Nasser, né, que era o presidente, que era o jogador. Cara, se vocês acham que se Não, você perde... O Nasser, ele era jogador, limpador da Presidente... quadra, presidente, Se a gente acha treinador que já aqui é foi. ruim, treinador já foi, e se a gente acha que aqui é ruim, lá era pior. E nessa situação, a gente chegou lá, e, cara, não era assim gotinhas. Era um espaço entre um Brasilite e outro, e chovia! Era uma cachoeira dentro da quadra. A gente chegou lá, o Bina ele é suplente a deputado, ele foi candidato a vice-prefeito agora em São Gabriel. O Bina, que é um médico endocrinologista, um baita de um profissional e um amante do esporte, que nem a gente, o Bina e o Nasser, os dois, botando jornal no ginásio. É vergonhoso isso, cara. A gente ri, mas é vergonhoso. Passando o rodo, a partida era para começar às 8 da noite, na época, e eu abri a transmissão. Pouco, né? E eu abri a transmissão às 7. Eu fiquei 1h40. O jogo começou 20 para as 9. A partida era hora que mais ou menos ia terminar daqui a pouco. Teve esse em São Gabriel, teve um jogo no Farrezão, que é a maior vergonha do estado para mim de ginásio. Santa Maria tem 300 mil habitantes quase, e um ginásio é uma vergonha, não tinha luz. E quando eu liguei minha maleta de transmissão, para quem não sabe, era uma maletinha, a gente levava ali um telefone, microfone, cabo, aquela coisa toda para transmitir. E quando eu abri minha maleta e liguei na tomada, e liguei a chave da maleta, a maleta era 220 volts, o ginásio era 110. Eu desliguei o ginásio. Eu desliguei o ginásio todo. Cara, eu fiquei com tanta vergonha, e eu tive que ligar para quem abriu o sinal para mim na rádio, voltar, porque morava longe. Eu liguei, Gia, volta, porque caiu aqui. E eu expliquei, ele riu de mim, ele disse, sério que tu tá indo narrar jogo desse tipo? Cara, é muito pelo amor, assim, muito pela paixão. Mas, assim, tem ginásio tão ruim, cara, tem ginásio tão ruim. Sabe, por exemplo, a gente viu, era Cerro Branco, aliás, aqui que eu falei, não Cerro Largo. Cerro Largo, ginásio espetacular. A gente teve Uruguaiano, um ginásio gigantesco, Marau, cabine de imprensa com conexão da internet, que eu nunca tinha visto no ginásio no Rio Grande do Sul, pelo pouco que a gente andou. Cara, e assim, até o ginásio mais simples, por exemplo, a gente falou agora lá dos nossos amigos do Charola, cara, tinha cabinezinha de imprensa ali de vidro e tal, e a gente toma algumas lições assim, e são soluções criativas, baratas, tu não precisa botar 600 mil no ginásio. Tu já tem a estrutura dele pronta, cara, conserva, instala uma cabinezinha, esse tipo de coisa, e deu pra bola. É justamente isso aí, né? Por exemplo, lá no Farrezão, tu fez que nem um jogo Argentina e Brasil que não teve, né? Porque terminou a luz antes do jogo começar, alguém derrubou, acho que foi tu lá, que tu foi lá olhar o jogo, não, vou derrubar a luz aqui, então não vai ter jogo hoje. Velho, que viagem, cara. Que viagem. A gente vê. Mas, assim, a coisa que mais me marcou nessas narrações, né, profissionalmente, cara, são os nomes dos atletas, assim. A gente tem cada coisa. Charola, Ranho. Como é que foi outro nome? A gente tinha, assim, por exemplo, o Cadico é um nome diferente, é um apelido, né? É explicado. Mosquito. Pô, cara, o Mosquito tem 48 anos, joga futsal desde os 8, eu acho, cara, sabe? Ele tá 40 anos no esporte, é uma lenda viva. Aí a gente tem os apelidos ou uns sobrenomes. Tinha o Signori, que jogava em Parobé, que aliás, um puta de um ala, né? E a gente via assim. O goleiro do São José, o Chimbinha, se não me engano. O Chimbinha também, o Chimbinha. O Chimbinha, ele é o exemplo que eu e o André podemos ser goleiros de futsal, porque o Chimbinha tem o nosso tamanho, o Chimbinha tem 1,5 m, cara. E bom goleiro o Chimbinha, diga-se de passagem, né? Bom goleiro o Chimbinha. Então a gente via essas coisas assim, cara, e a gente brincava depois do jogo, e a gente via muito mais um clima entre torcida e ginásio, muito mais acolhedor do que a gente vai ver numa partida na TV, no jogo do estádio lotado. Mas aí a gente fala de Cadico, Mosquito, fulano, ciclano, mas aí a gente tem as nossas pérolas da casa, nós temos o Raquetite, nós temos o Pezão, nós temos tudo um pouco também. Temos tudo. Não podemos fugir também. Né? Tem o Pio, né? O goleiro, a gente tem aí o Janjão, Jaquetinha, Somália, né? Somália, Lendas Vivas, Gaiola.
a gente diz muito que a gente tem uma enquete, se a gente largar uma enquete para saber quem é que vem primeiro, se for Jaquetinha ou Melão, né? Eu tenho Eu quase acho que o certeza, Jaqueta trabalhou no melão. eu acho que o Jaqueta botou o primeiro tijolo do Melão, foi o Jaqueta, cara, porque não é possível, né? É, O homem. e o homem é uma lenda. O homem é uma lenda. E a gente via, assim, às vezes, André, alguns insultos também muito engraçados, né? A gente tinha o Riva, que era preparador físico da CF, e o Riva sempre foi muito estiloso, né? E aí, certa vez, ele tinha uma Até hoje. chuquinha. Tinha uma Até hoje. chuquinha, e o Riva tem uma pinta na testa. Aí ele foi atender um jogador nesse jogo uruguaiana, não lembro quem era, na beira da quadra, e um torcedor gritou: sai daí, ô primo da Sabrina Sato! Cara, ali assim, depois que a gente descobriu, essa foi mundial. E a gente tem o Fuca aqui, que o Fuca não deixa de ser parecido mesmo com o Carlinhos Bala. E o cara foi lá e gritou: sai daí, gêmeo do Carlinhos Bala! Ah, cara, isso é impagável, sabe? É muito bom. Chega, Carlinhos Chega, Bala. Carlinhos Bala! E me diz uma coisa, sobre assim, aproveitando que hoje também é o dia do jornalismo, tu tem jornalismo, tem a narração, tem repórter, tem narrador, tem de tudo, tu é 5 em 1 praticamente, né? Eu queria que tu falasse como é que foi a sensação depois que tu tem essa experiência de rádio, né, nessas indiadas, depois como é que foi a sensação, o gostinho de vir para a JGTV e passar a ser transmissão, os equipamentos. Alô, Garcia, Cara, tá investindo, hein? eu queria até agradecer, porque o Garcia, no meu âmbito profissional, é a pessoa que mais me deu oportunidade, me deu uma confiança, uma liberdade total. Eu trabalhei numa expofeira, que a gente ficou de sexta a domingo transmitindo a expofeira. Cara, eu não entendo nada de trator, eu não entendo nada de gado, nada. E o Garcia me dizia assim, ó, esse aqui é o cara, tu vai lá, tu vai conversar com ele, destrincha, desenrola. E isso me deu um amadurecimento, assim, incrível. Eu tenho experiência do rádio, de falar bastante, falar muito rápido, né? Naquele jogo, lançou pro primeiro, limpou pro segundo, larga pro terceiro, tentou, cruzou na área, bateu na trave, explodiu, sobrou, afasta a zaga, aquela coisa toda. E na TV a gente tem o auxílio da imagem. Tu pode ser um pouco mais pausado, tu pode desenvolver algumas coisas. E, cara, é uma experiência assim engrandecedora. E não digo só no futsal, só no esporte, muito pelo contrário. A parte que eu fiz essa expofeira, eu entrevistei muita gente. A JGTV me deu a possibilidade, ele é chato como colorado, mas é um puta profissional. Eu entrevistei o Fabiano Baldasso, cara. Sabe? Eu entrevistei o Índio, eu entrevistei ídolos do Inter, eu, como colorado, fui para um jantar do Internacional e falei com todos eles, e eu não tô mentindo, isso tem gravado, cara, tem no próprio YouTube, sabe? Tá ali meu cerne. Hoje eu postei, no dia do jornalista, eu postei minha foto com o Baldasso, que eu acho que é uma coisa muito emblemática, assim, e tudo que o Garcia, o Thiago, o Juliandro, toda a equipe da Mais Brasil Produtora, cara, o suporte que eles me deram, assim, ó, eu sou grato pra caramba. Tomara que essa parceria siga, quero muito que siga, eu quero trabalhar, viver ganhando na minha área. É muito difícil, é verdade, mas, cara, assim, é uma sensação única e eu tenho todos e toda a minha gratidão do mundo. Eu devo muito ao que eu sou hoje profissionalmente e ao quanto eu cresci ao Garcia e ao Thiago e à equipe do pessoal da JGTV. Aliás, a maior, melhor TV da história de todos os tempos da grande São Cepé. O Garcia com a sua JGTV, não é fácil, homem. Mas, e assim, claro que teve um salto muito grande, até como tu falou, pela qualidade ali. Tu passou menos perrengue, vamos dizer assim, né? Tu tem tudo na mão, né? Sim, É só sim, pega o sim. microfone e faz. Cara, é o sonho de qualquer profissional. Tu estuda os dois times, né? Ó, tá aqui. Eu chegava, eu recebia assim, ó. Eu gosto de ir lá, de conversar com o técnico, de pegar informação, mas eu chegava e já tava mastigadinho pra mim. Kaique, tá aqui, ó. Esse aqui é o time tal, esse aqui é o time tal. O microfone tá aqui, a gente entra, tu olha pra aquela câmera ali. Cara, sempre foi o meu sonho. O rádio, a Portal FM, não é por má vontade dos donos ou dos meus colegas, mas realmente não tinha condições estruturais. Eu tinha uma maleta de transmissão e se quebrasse um cabo, eu tava literalmente fodido, né? E muitas vezes eu tive que levar soldar cabo, alguma coisa do tipo. E, cara, essa questão de viver no perrengue, a hora que tu tá num lugar um pouquinho melhor, sabe? A JGTV me deu toda a estrutura. E o que tinha antes, sabe? Te dá uma experiência, porque assim, ó, caiu a luz, acabou alguma coisa, tu vai achar mecanismos, coisas diferentes para te entreter o teu público. E, cara, isso é incrível, assim.
o rádio ele é muito dinâmico e graças a Deus eu abri portas através dele. Então eu sou muito grato e essa fusão dos dois, eu espero, né? Tô no meio do meu curso de jornalismo aí, e espero um dia estar formado, poder trabalhar num veículo maior. É muito difícil, né? Tem muita concorrência, mas fazendo minhas coisinhas aqui no YouTube, fazendo aqui minha live no Facebook, ajudando, que nem eu digo, os nanicos, né? Nós somos nanicos ainda, poucos seguidores, pouca gente acompanhando. A gente daqui a pouco dá um salto, alguma coisa vai viralizar. Então tem que seguir fazendo. Sim. E então, nesse gatilho aí que tu me acaba de passar ali do curso e tudo mais, se tu tiver que escolher agora, hoje, pode ser que esteja narrando, pode ser que não esteja narrando, não tem nenhum problema. Mas hoje, um narrador e um jornalista, para ti. Cara, narradora, como eu falei, eu sou fã de Galvão, acho muito legal. O Galvão, ele é um transmissor de emoções, ele tem os defeitos dele, ele tá aí uma parte já mais de aposentadoria, mas para mim o melhor de todos e vai ser sempre a minha referência, eu quero ter 1% da capacidade que ele tem, é o Pedro Ernesto Denardim. Para mim é o maior de todos, né? É demais! É o homem que transforma o Denardim na final do Mundial, a transmissão, a final do Campeonato Mundial do Inter, ele, em certo momento lá, ele diz: agora faça amor com sua mulher, faça as pazes com a sua esposa, e tu entende que aquilo ali é passional, pode ser Inter, pode ser Grêmio. Se ele for narrar um jogo do Juventude, eu ouvi o Juventude e Grêmio, ele teve um caso sério de Covid, perdeu capacidade vocal, e tu vê que o cara dá vida, dá o sangue. Eu não me esqueço de um Inter e Botafogo horroroso no Beira-Rio, e naquele jogo, o que esse cara transmitiu, o jogo era uma merda, com perdão da palavra. Para mim é ele como locutor esportivo e como jornalista, assim, eu tenho tanta referência, sabe? Eu tenho, tanto na área no esporte, talvez um cara que eu goste, que eu prefira, assim, acompanhar, são dois comentaristas que eu acho eles muito lúcidos. Lédio Carmona e Maurício Noriega do Sport TV, ambos. O Lédio é aquele cara sério, sisudão, ele teve por trás da revista Placar, e ele é um cara, assim, dificilmente o comentário dele não é embasado no que está acontecendo, ele não tem medo de dar opinião para os outros, e o Maurício Noriega é filho do Luiz Noriega, que é o primeiro grande narrador esportivo brasileiro. E ele é um cara, assim, muito sucinto nos comentários. Ele entende o lado passional do futebol, mas ele tem uma opinião muito lúcida, ele é um cara super criativo, então eu acho que são dois, assim, mas se eu fosse escolher ainda por um deles, é o Lédio Carmona. Grande Lédio Carmona. Às vezes não concordo muito com algumas coisinhas, mas legal. Isso aí faz parte dele, né? O Lédio é legal. Não, ele tem. Eu não concordo com todas as opiniões dele, deixar isso bem claro também. Mas a forma como ele se aplica e a forma como ele é didático e ao mesmo tempo ele consegue ser, vamos dizer assim, imparcial. Ou seja, ele consegue dar a opinião dele, a forma como ele vê futebol, como ele entende o jogo, sem desmerecer ninguém. Às vezes ele erra, ele é um ser humano, cara, ele não é perfeito, mas é um jornalista, um cronista esportivo sensacional. Com certeza. E assim, vamos lá, mais duas situações horríveis e duas situações boas, né? Tu só não vai me falar que a mais horrível foi aquele jogo amigável entre amigos, entre o União e a CF lá, que o pau pegou. Aquele ali tá no lista dos perrengues. Eu ia dizer, a minha pior experiência esportivamente falando, foi ter que transmitir um jogo que teve um clima de final o jogo inteiro, teve provocação, aquela coisa do jogo. Esse jogo, para quem não sabe, foi no ginásio do SEST Senat, em Santa Maria. É um ginásio poliesportivo, mas ele é muito pequeno, ele é uma quadrinha, assim, é uma quadra poliesportiva com capacidade para 400, 500 pessoas. A gente não tinha cabine de imprensa, então a gente colocou uma mesa daquelas DCTG, assim, quadradinha de madeira, eu e o Odacir Mariani, que era meu repórter de quadra, nós dois ali, né, e à direita a torcida de Santa Maria, à esquerda alguns torcedores de Caçapava e Santa Maria, e do outro lado onde ficou a torcida de Caçapava com uns 30, 40 torcedores. Primeiro jogo em Caçapava 3-3, o goleiro Edinho de Santa Maria fez um jogo sensacional, pegou tudo que podia, né, foi um empate, e lá a CF venceu por 3-2, tem um golaço do Matheus Pezão, que eu acho que é a narração mais legal que eu fiz até hoje, porque ali eu torci, eu não narrei, e o goleiro sai, ele encobre o goleiro, é o golaço!
vibrei, sabe? E a hora que eu olhei pro lado, tava a torcida meio assim. O jogo terminou e foi uma selvageria. Eu me lembro que eu coloquei no meu Facebook depois, né? Fim de jogo, a CF 3-2, a CF classificada, confusão generalizada em quadra. Essa postagem minha é até hoje a minha postagem mais curtida do meu perfil do Facebook. Ela tem quase O mil povo gosta interações. de desgraça. Entre comentário, entre curtida, cara, e foi assim, foi spray de pimenta no vestiário do time visitante, que era o time de Caçapava, foi jogador que estava suspenso, que era o Maurício agredido, tomou um soco na boca, no nariz, teve jogador de Caçapava que teve jogador de Caçapava que bateu também, né, André? Eles trancaram num certo momento o ginásio e, cara, chutaram todo o portão, que amassaram o portão. Ali foi a única situação, assim, a gente brincou do cadicão, aquela coisa uruguaiana, mas foi a sensação mais real que eu tinha, porque eu não tinha para onde fugir. Foi o único momento que eu achei que eu poderia, não risco contra a minha vida, mas que eu poderia ser agredido fisicamente. Verbalmente isto não sabe de nada, aquela coisa. Mas ali foi assim um momento que eu fiquei, cara. Tu não teve para onde correr, mas como fui parte da comissão e estava no vestiário, eu confirmo o spray de pimenta. Não estava muito legal, não. Foi horrível. Teve cara passando mal, teve gente. O spray de pimenta ele é muito forte, né? Ataca os olhos, as vias respiratórias, enfim. Cara, então assim, confirmo. uma questão de selvageria. O André confirma, tá aí, para não Eu deixar confirmo, mentir. é isso aí. Cara, e o pós-jogo foi mais preocupante, porque geralmente a gente terminava o jogo, ia jantar, dava uma baixada no clima, aquela coisa toda. Cara, os caras fizeram xixi toda a volta do ônibus, tentaram furar pneu, não conseguiram, só fiquei sabendo no outro dia, falando com amigos que estavam lá, e a gente não jantou, a gente parou num restaurante, cada um pegou ali um refri, uma bolachinha, e a gente vazou embora para Caçapava, porque a torcida quis perseguir o ônibus do time. Então, assim, a gente entende a parte do amor, da paixão, mas, cara, teve um episódio também em Santiago que jogaram um rojão dentro do vestiário da CF e era um membro da comissão de Santiago. E esse cara, simplesmente, em vez de chamarem a brigada, a presidência, eles deram uma dura no cara e mandaram o cara embora. A brigada militar não ia fazer nada. Não ia terminar ali, obviamente, mas seria o registro, uma coisa importante. E eu lembro que na época eu entrevistei um rapaz, não quero ser, não me lembro direitinho, mas ele meio que negou, não, a gente não fez, é alguém ligado à diretoria. E a gente ficou sabendo que o cara era dirigente, foi lá, jogou um rojão no fim do jogo, o time dele já tinha ganhado. Então, cara, são coisas assim, muito, muito pequenas e que se transformam num maremoto, é muito ruim. Tá, e agora as duas boas. Cara, vamos aliviar agora, né? eu acho assim, são sensações únicas e eu me emociono muito porque no ano em que eu recebi um dos prêmios, eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai. A lembrança em si ela é triste, mas cara, eu não sei onde é que ele tá, eu não sei como ele tá, mas ele foi a pessoa que mais me estimulou até hoje. E quando eu recebi o prêmio de locutor esportivo, cara, eu fui às lágrimas no palco, no Goldman, que é uma premiação daqui. E, cara, não foi assim um choro de tristeza, foi um choro de alegria, cara. De Porra, eu dediquei. realização. Realização é pequeno, sabe? Mas a gente tem que contar as vitórias de cada dia. E, cara, eu dediquei o prêmio para ele por causa disso. E eu tenho, assim, muito a agradecer. Ele era uma pessoa com vários problemas, mas ele nunca desistiu de me dar um estímulo. Quando eu fui no jogo uruguaiano, ele me ligou depois do jogo e disse assim: Meu Deus, meu filho, tu tá quase na Argentina narrando um jogo. Ele queria muito que eu fizesse um teste na Gaúcha. Vai fazer um teste na Gaúcha, eu pago passagem para ti. Ele não tinha nem condições financeiras disso. É essa, e da parte assim, André, desculpa até e as lágrimas, essa da realização, mas cara, narrar, eu narrei títulos municipais, mas esse jogo da classificação da CF, a partida em si, eu tenho ela uma qualidade de áudio muito ruim até hoje. Esses dias eu ouvi um pedaço de novo. Cara, para mim é a minha melhor narração. É a minha melhor narração até hoje, porque é um jogo em que teu time ele era franco atirador, ele era uma zebra, e vai se desenhando o jogo, o time é aquela coisa do time fechado, saindo muito bem organizado, focado. Foi para mim o melhor jogo coletivamente que eu vi da CF. E, cara, é muito bonito assim, tu vê o quanto uma comunidade inteira. A mãe do Dida, a dona Tânia, a tia Tânia, que eu chamo ela,
ela me mandava mensagem de 5 em 5 minutos no outro telefone que eu tava, guri, eu vou ter um troço, meu Deus, a gente vai morrer com o jogo em casa, e tu transmitir a emoção é muito legal. E aquele jogo terminou, fica um pouco de frustração, mas quando eu terminei o jogo, eu olhei pro Mariane, assim, a gente fez, né, vamos apanhar, e depois daquilo eu disse assim, cara, cara, hoje eu sinto que eu fiz o meu papel. Eu marquei um pedacinho minúsculo, passou o tempo, a CF hoje existe, mas de outra forma, mas aquela fagulhazinha ali que eu fiz, eu acho que deixou um pouquinho a minha marca. E dali em diante, eu tive oportunidades de ser convidado para trabalhar em outros locais. Foi um momento assim muito emblemático para mim na minha carreira. E além desses dois, eu queria fazer um parênteses, é que eu me redescobri como profissional. Eu sou um locutor de programa de rádio. E quando eu comecei a fazer o jornalismo, a ser essa parte do jornalismo esportivo, ter fontes, entrar em contato com todo mundo, eu gosto dessa coisa, da troca de experiências, foi fundamental. Foi excepcional. E com o passar do tempo, tu virou o Leonel Messi dos troféus aí em Caçapava, começou a tomar conta e ganha um ano e ganha outro. Eu sou a única pessoa que ganhou o prêmio. Tem o prêmio Goldman e o mérito empresarial. O mérito empresarial ele é um pouco mais elitista. O prêmio Goldman é votação pela internet, aquela coisa toda. Eu ganhei 4 prêmios Goldman, nenhum é igual ao outro. Eu ganhei locutor de rádio, locutor esportivo, locutor de marketing e o último é locutor. Enfim, como apresentador. E eu tô com o envelope do quinto aqui perto de mim, eu acho que eu encontro daqui a pouco, que eu ganhei como personalidade de internet, vou dizer assim, pelo Faísca Atrasada, que é o meu canal de filme, de série, que é o projeto que eu mais estou tocando adiante hoje. Então eu tenho 5 prêmios, 4 troféuzinhos em casa, mais um para chegar aí, se Deus quiser. E, cara, assim, tem muita gente que não gosta de mim, eu sou muito bobalhão, o André sabe disso, fora das câmeras, eu sou um tremendo palhaço, tem gente que não curte, mas enfim, e cara, eu acho que é um reconhecimento muito legal, assim, é muito genuíno isso, e como pessoa, todos nós temos defeitos, mas na parte profissional eu tento ser o mais possível, assim, dar o meu melhor a cada dia, e isso eu acho que vem sendo recompensado aos pouquinhos, mas vem sendo. Bom, para não dizer que já está quase chegando no horário perto do fogo do Paquinho, como diriam alguns, né? Mas eu vou te fazer mais 3 perguntinhas para nós fechar e aí fica à vontade. Eu quero te fazer a pergunta seguinte. Eu falei brincando que se não fosse o Gustavo Villani seria você, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma troca do Thiago Live pelo Gustavo Villani no FIFA, tá? E todo mundo sabe isso, é uma informação mundialmente conhecida, enfim. E para ti, por exemplo, no caso para ele deu uma entrevista, o Gustavo Villani, que ele levou quase um ano para decorar todo o enredo do FIFA, né? Aí vai eu, o louco desse aqui, e pede para tu narrar um campeonato de FIFA. E ali tem uma outra dificuldade, tem mais uma dificuldade, que não é somente tu testar o que tu vai... por exemplo, o Villani, ele sabe o que os caras vão fazer. Tu não soube, porque os caras era imprevisível, era um campeonato, não era uma máquina contra uma máquina, eram 2 jogadores ali, né? E, enfim, eu até não entendo muito do mecanismo que é utilizado para tu narrar, porque o jogador, o ser humano, ele vai chutar, ele vai driblar, e o boneco, o personagem, o jogador, ele vai ter que fazer um movimento, e a voz tem que se encaixar naquele movimento. Para ti, como tu sentiu dificuldade? Foi de boa? Foi tranquilo? Como é que foi a tua experiência? Porque eu te larguei uma bucha que foi narrar um jogo pronto, entendeu? O jogo estava rolando ali, tu tinha que narrar ali mais ou menos uma coisa, como tu disse, a tua sorte que não foi uma rádio, tu tinha a imagem. Porque sem essa imagem tu tá morto, tu não tem o que fazer, né? Então me conta como é que, se tu sentiu dificuldade, o que tu sentiu no momento que tu narrou o FIFA, porque tu narra esportivamente, tu narra empresarialmente, tu narra live, né? Então tem de tudo um pouco, e tu narrar FIFA foi apenas um acrescento a mais ainda para ti. A culpa é sua, André Correia. A culpa é sua. A culpa é toda sua. Este dedo
Este dedo está na sua cara, André Correia. Está na Eu sua assumo, cara, em sua face. Cara, eu achei assim, como é uma. Eu já joguei FIFA muitas vezes, agora eu até me arriei nos vídeos, mas eu jogo o PES. Eu consegui fazer uma narração um pouquinho mais despojada. Eu te confesso que eu me senti mais seguro para narrar, porque o jogo era um pouco mais mecânico, né? Então tu sabe que o cara vai fazer uma jogada pela direita, ele vai apertar para trás, tem o jogador se apresentando, é um pouquinho mais tranquilo. Mas, cara, ele é muito mais dinâmico. Ele é muito mais rápido. Então, às vezes, eu tava narrando, o time do Peri, do fulano, do Joãozinho, e a bola estava na frente, meu Deus, vai chegar, vai fazer outro! E me perdia. E aí tinha que gritar o gol do tal time. E não tinha replay, cara. Os caras não salvam replay. Gente, no próximo campeonato salvam replay. E aí eu já tinha que acelerar e voltar pro jogo de novo. E às vezes eu errava a gravação, como eu gravava no celular, eu tinha que fazer todo o jogo de novo. O André me disse num dia, numa segunda, vou dar um exemplo. Cara, tu narra um jogo de FIFA? Narro, me manda aí quando tu quiser. Na terça ele me mandou o jogo, só a quarta vai pro ar. Porra! Barbada? Tá bom! Só que o André tem a sorte que eu sou tão interdito quanto ele. Tá bom, fazer essa coisa aí. Eu não tô fazendo nada aqui. Me manda aí que eu narro. Chegou a parecer aquele programa antigo da Globo, 24 horas. 24 horas. Te vira. Que barbaridade, né? Mas é bom até mesmo como tu disse, eu acho que foi uma provinha para ti, né? Para tu ver como é que tu ia, né? Caso algum dia o Vilani saia do FIFA, já temos um candidato. Dá para enviar cartinha. Eu, requisitos narrar FIFA, já narrei, então tá bom. E a questão também é como a gente puxar, agora é a tua oportunidade de fazer o teu merchan, né? Eu sei que além de locutor, tu gosta bastante de filmes, de séries, de documentários, enfim, tu é um Spider-Man. Então, assim, tu tem essa paixão pela voz, pela narração, né? Pela locução, pela comunicação em geral, jornalismo também, né? Mas tu tem também a segunda paixão, assim, que é cinemas, filmes, artes, e a balança tá idêntica quase. É parelho, 50, parelho. Como é que começou esse vício de séries e tudo mais? E eu já vou te dizer, eu acabei de olhar, e eu não iria olhar, tá? Eu não iria olhar, mas eu fui obrigado a olhar, porque obrigado a olhar, e já zerei também, porque é uma série bem curta, o Recursos Desumanos com Eric Cantona e ex-Manchester United. Tá Meu Deus, maravilhoso. Tá de parabéns, eu não iria olhar se não fosse o Cantona, né? Inclusive, não sei, eu vou dar um spoiler aqui, azar, não querem saber. Eu adorei o momento que ele deu uma de Zidane, deu uma cabeçada no cara. Ele já gosta, ele já dá voadora, né? Mas eu tive, antes de tu começar, eu não resisti muito, né? Porque abriu a série, uma frase, eu já me caí dando risada. Eu não sou um cara violento. O cara deu uma voadeira no torcedor. Deu uma voadora como jogador do Manchester. Aquilo ali atolou a carreira dele. Mas não é violento, tá? Eu passo a bola pra ti, nos conta aí. Cara, assim, eu sou... tá aqui meu Homem-Aranha. Eu brinco que eu sou editor-chefe do canal Faísca Atrasado. Faísca Atrasado, ele começou, só para contar rapidinho, com um provedor de internet daqui, me convidaram para gravar alguns vídeos para ver se dava certo. O primeiro vídeo teve 5 mil visualizações, eles esperavam ter 5 mil visualizações em um mês. E a gente começou a trabalhar. O canal era meu, com a parceria desse provedor, o provedor foi dissolvido, foi vendido para outro conglomerado, saiu, e um dos produtores é meu primo. E aí a gente seguiu fazendo, hoje com um volume um pouco menor, tem 13 mil inscritos e quase 2 milhões de visualizações. E, cara, minha paixão por cinema, assim, como eu fui criado muito, o meu irmão é uma boa referência para mim, porque meu irmão sempre me falava, esse filme aí, esse aí é o Indiana Jones, esse aí é o Caça-Fantasmas. Então eu olhei muito clássico, aqueles filmes dos anos 80, Sessão da Tarde, e sempre gostei, assim, de saber quem é aquele cara, que filme ele fez. Eu tinha uma fixação, quando era criança, por James Bond. Depois de adulto, que eu descobri o Torrent, eu baixei todos os filmes do James Bond e assisti todos os filmes de 007 até hoje. E tu vai criando gosto pela coisa, vai estudando, vai entendendo. Eu tenho ainda certas dificuldades, assim, vamos dizer assim, com o cinema mais clássico, de entender o que é o expressionismo alemão, da onde que vem as referências de cada coisa, mas é justamente isso que me dá esse tesão, André. E é uma balança muito parecida. Eu gostaria de viver trabalhando em um desses dois nichos, né?
Sabe o que que é, né? O que os... Ah, Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios. Que a cena do 3 alemão, é, e 3. exatamente, a Nós cena do falamos alemão. assim, morreu todo mundo. Então, eu É, sou fãzaço aí de Quentin Tarantino, Steven Spielberg, tem Spike Lee, que é um cara que fala sobre racismo, preconceito nos filmes, com uma temática, com uma comédia de humor negro muito, muito boa. Eu não tenho tanto tempo pra ver série hoje, cara, às vezes eu fico muito triste por isso. Mas The Mandalorian, Falcão Soldado Invernal, WandaVision, isso aí tá tudo em dia. Tudo em dia, o que tem de sucesso na cultura pop. Eu sempre fui nerdão, né, André? Tenho tatuagem de Star Wars por tudo, tem Mulher Maravilha aqui, enfim, por causa dos meus sobrinhos, tem Esfera do Dragão, de Dragon Ball aqui. Então, cara, a cultura pop sempre foi muito assim presente na minha vida. E isso eu carreguei comigo e sempre gostei muito de pesquisar quem vai ser tal personagem. E eu fiz o Instagram do canal, ele tá lá, tem 1.000 e poucos seguidores. Mas, cara, eu fiz painel há pouco com gente do Mato Grosso, com gente de São Paulo, gaúchos que moram no Espírito Santo. Tem um monte de gente que me toma como referência. Oh, me indica alguma coisa. Isso aí, pra mim, não preciso ganhar dinheiro, sabe? Não preciso sim. ganhar dinheiro. Se puder viver disso, ótimo. Se não der, tiver outro emprego, tiver fazer isso aqui por fora, beleza. Mas eu sirvo como uma referência, eu gosto disso. E começou mais ou menos por aí, tinha 6, 7 anos, olhei muito Emanuele no Cineband Privé, mas olhei, cara, meu primeiro filme legendado, ele se chama Veludo Azul, que é um filme todo soturno, do David Lynch, que é um filme com fantasia, um filme legendado assisti com 6 anos, tem mulher pelada, sabe, tem um monte de coisa lá, mas é um filme muito bom, muito bom. E sempre gostei de revisitar, e com a pandemia eu reassisti vários clássicos. E aí eu fui vendo, cara, eu gostava desse filme por causa disso, agora eu gosto por causa disso, esse filme é ruim, envelheceu mal, então é muito por isso aí. Falar em envelhecer mal o filme, né? A nossa geração, eu digo assim, né? O pessoal que tem na faixa 20 dos e 20 poucos, 30, né? eu digo assim, é uma geração que tem seus privilégios, né? Ela assistiu muita coisa que se botar hoje na sessão da tarde é capaz de processar a Globo, entendeu? Deus livre, não pode, Deus livre, como é que vocês, em século XXI, vocês querem botar um filme desse? Então, nós temos esse privilégio de assistir alguns E são clássicos, outros algumas. tempos, né, André? A gente entende que é outra época. Hoje, talvez, tu não vai poder ver uma cena de sexo de Lago Azul, porque tem um público mais infantil, essa coisa toda. Mas é uma transformação, eu acho que muito mais pro bem do que pro mal. Hoje a gente vê um cinema que se importa em dar protagonismo para a mulher, pro ator negro, pro descendente de asiático, do paquistanês, não é tratado só como um terrorista, ou o asiático, aquele alíviozinho cômico, come flango, come cachorro, né? Então, eles quebram esses estereótipos. São outros tempos, eu não concordo com algumas coisas, por exemplo, agora a gente vai ter o Space Jam 2, né? E aí cancelaram o Ligeirinho, porque o Ligeirinho ia falar, ai, caramba, é mexicano? É sobre a cultura do México lá do começo do século XX e boicotaram o personagem do filme. Outro é o Pepe Le Pew, o gambá romântico, porque ele faz alusão ao abuso sexual. Não, eu, sinceramente, não vejo isso. Mas a gente entende que são tempos de muito mais sensibilidade e da gente se pôr no lugar do outro e se desconstruir, né? Em questões raciais, sexuais, orientações, né, políticas, enfim. Então, tudo isso hoje a gente vê no cinema, a cultura pop está cada vez mais inclusa nisso. E eu acho engraçado também, na mesma pegada que alguns não podem mais ser exibidos assim em horários, qualquer horário assim, ou nem é exibido mais. Eu acho engraçado também como tem o universo. Tem filmes antigos que retratam a nossa sociedade hoje. Por exemplo, Exatamente. tu vai lembrar, não é um filme tão. É antigo, tá no meio da balança. Mas, por exemplo, Segurança Nacional. Entendeu? Cara, Pô, né? tá um policial branco batendo num cidadão. Num cidadão que eu nem vou dizer qual é a cor do cidadão, É um né? É o que cidadão negro, aconteceu, né? É. é o que aconteceu, lamentavelmente acontece hoje em dia. Com o George Disse, Floyd, por exemplo. Exatamente. E a gente, é justamente esse ponto que eu ia falar. Tem um filme que tem na Netflix. É do John Ford com o John Wayne. É de 1956. É Rastros de Ódio. Ele é um western. E o cara vai tentar resgatar a filha dos índios. Ele odeia os índios. Ele não gosta dos índios por simplesmente não gostar. Porque ele acha que são selvagens, aquela coisa toda. Ele começa a conviver com a cultura indígena e ele vê que a coisa é completamente diferente. Então o filme fala de intolerância, abuso, tudo isso tá lá. Tá lá. É a mesma coisa se a gente vai pegar, por exemplo, Infiltrado na Clã do Spike Lee.
que é um filme que fala sobre o Blaxploitation, que é um gênero de filmes negros, feito para negros no gueto, mas que retrata um racismo enraizado na sociedade dos Estados Unidos, que aqui no Brasil tem também, cara, sabe? Começa por onde? Quando tu vai assistir um filme, é o crioulo sujo, aquela coisa do racismo elevado, a gente sabe que existe isso, e a gente mascarar não vai adiantar, e o cinema põe isso para fora. O Tarantino, que a gente falou aqui no Django Livre, é um escravo negro, vamos dizer assim, não um pedido de desculpas, mas o empoderamento racial do escravo negro matando o senhor de escravos, né? Claro que tem violência, é escrachado, enfim, chega a ser divertido, mas como ele mata o Hitler no Bastardos Inglórios também, podia ter acontecido aquilo ali, meu Deus, seria sensacional, né? Mas retratar feridas da sociedade e trazer isso para um caráter atemporal, ou seja, tu vai olhar daqui a 10 anos o filme vai ser assim, Coringa é desse jeito, né? A gente é um exemplo um pouco mais recente. Mostra um cara que vive, que precisa de ajuda, ele tem transtorno, ele tem problemas, e a partir de decisões políticas e sociais, o que acontece? Ele é tirado do tratamento dele, ele perde a medicação dele, ele sofre de transtornos, ele é vitimado, ele sofre bullying, e a partir disso ele vai se transformando numa pessoa ruim. É um ensaio de atores. Puta filme, tem um subtexto todo, se tu quiser olhar só como o filme do vilão da DC, vale também. É isso aí, tem muitas coisas que a gente pode citar de exemplos, são coisas que algumas não podem mais e outras parece que nos anos 70, 80 retratam situações que a gente está vivendo no século XXI. Exatamente. Às vezes acontece o contrário, é o homem salvando a donzela em perigo. Cara, a mulher não precisa de ajuda de ninguém, não, ela faz o que ela quiser. E a gente tem essa mudança na sociedade, né? Por exemplo, Star Wars, que é a saga que definiu todos os blockbusters, os grandes filmes. É uma mulher a protagonista dos últimos 3 filmes, cara. E dos derivados, né, a gente teve também. A gente dá um espaço maior para as heroínas. Capitã Marvel, Mulher Maravilha, tendo ou não seus defeitos no segundo filme, a Mulher Maravilha uma figura de empoderamento feminino. Então tudo isso é super importante. A gente vai pegar um filme, por exemplo, tem um filme que muita gente não conhece, até André, se tiver torrent, pega aí e baixa. O Inimigo do Estado, com Will Smith, Gene Hackman e John Voight. O filme fala sobre monitoramento governamental, sobre espionagem, sobre como o meu celular, o teu celular são grampeados pelo governo, isso lá em 98. Quando se teve o ataque às Torres Gêmeas, o filme foi elogiado porque ele tratou muito antes sobre a questão da paranoia governamental quanto às ameaças terroristas. Então é um filme super atual, e se hoje tu for ver, ele tem algumas coisas ali, o celular de tecladinho, aquela coisa, mas é um filme com um caráter muito atual. Sim, não é bem nessa pegada aí. Bom, o pessoal, qualquer coisa, o pessoal te segue aí nas redes sociais, o canal é Faísca Atrasada, faz aí o teu merchan aí. youtube.com/faísca atrasada, no Facebook, facebook.com/faísca atrasada resenhas, e no Instagram, @faísca_atrasada, segue lá, todo dia tem dica de filme, tem curiosidade, tem todos os dias uma dica de filme ou de série, tem muita notícia, tudo que estiver acontecendo, trailer, hoje mesmo, no dia que a gente tá fazendo isso aqui, cara, teve uns 30 trailers, eu não consegui botar metade, e a gente tá sempre dando opinião e participando, falando muita coisa, interagindo com vocês no Stories, a gente tá à disposição de todos, e se tu quiser que eu anime um velório, chora o pessoal daqui, chora o pessoal de lá, a gente vai também. Isso aí, essa pegada. Eu ia até fazer pode ser, se não ter pegar assim, muito meio assim, sem tu ter uma colinha ou tua cabeça pensar, eu gostaria de tu, se pode responder e pode não responder, mas, por exemplo, eu com essa pandemia, não é só eu, acho que bastante gente começou a assistir coisas, né? Porque tem que ficar em casa, enfim, tudo mais. Eu, particularmente, eu assisti, e tô esperando a segunda temporada, mas acho que não vai vir. Eu assisti, agora, juntando o teu ramo de cinema com o esportivo, né? Eu assisti, por exemplo, a primeira temporada daquela série do Barcelona, né? Eu assisti aquela série do Barcelona, eu assisti uma série do Boca Juniors, eu assisti tem não sei se não chega a ser série, acho que é um filme, documentário, acho que é documentário da Chape para sempre, né? Então tem várias coisinhas assim, né, nesse sentido, e que acabam influenciando também. Tem outras que eu não assisti, por exemplo, tem aquela do Sander lá da Inglaterra, do time, eu comecei também a gostar bastante dessa pegada de ter cinema e ter esporte envolvido
quando eu olhei aquele filme muito antigo, que retrata um clássico inglês da segunda e terceira, ou quarta, quinta, nem sei qual é a divisão, que é o Derby County, do futebol maldito, né? É Aquilo ali é muito um bom, clássico, né? muito bom. Aquilo ali passa te passa um conhecimento como as coisas acontecem dentro no clube de futebol, esportivamente falando, perdão, né? Porque assim, a gente tem o lado, eu ainda tenho um lado mais acessível que tu, né? Tu tem que esperar a escalação sair e tudo mais, né? Mas assim, quem vive realmente dentro de um clube sabe como é que funciona o dia a dia. E para quem não tem essa oportunidade, por exemplo, um jovem que começa peleia até os 20 e poucos anos e não consegue dar certo, ele vai fazer outra coisa, né? Mas aqueles que não têm o acesso a um clube e que não sabem a rotina, é muito fácil. E eu acho muito engraçado que o torcedor, claro, eu concordo em parte com o torcedor. Pode falar. Não, eu vou dar 5 dicas aqui do que assistir em esportes, tá? 2 séries. Ted Lasso é um técnico de futebol americano que vai treinar um time de futebol na Inglaterra sem entender nada de futebol. Fala sobre otimismo, sobre adaptação, sobre cultura. O segundo é Clube de los Cuervos, tem na Netflix, tá? É uma série sobre uma família que administra um clube de futebol, se eu não estou enganado, no México. Fala muito sobre a cultura do futebol, sobre tudo que acontece nos bastidores, tá? A gente tem Rocky Balboa, um clássico. Rock, um lutador, pode assistir o Creed, Nascido para Lutar aí, que é ótimo, também tá na Netflix. E aí tem dois filmes que são os meus favoritos sobre esportes e não são de futebol. O meu é Rush, No Limite da Emoção, que é a história do James Hunt e do Nick Lauda na Fórmula 1, na temporada de 76, que é um filme extremamente bem feito e tem um caráter humano, tudo que o Nick Lauda passou, que ele quase morreu queimado dentro do carro, é muito fiel ao que aconteceu na história. E o outro, para mim, assim, é um filme que mora no meu coração porque ele tem Al Pacino, e é um filme que tem quase 3 horas, fala de futebol americano, mas não importa o esporte, ele fala sobre um técnico, fala sobre o André, um assessor, ele fala sobre o meu atleta, e por último, ele retrata o quê? O esporte, como ele pode mudar nossas vidas. É um domingo qualquer. O filme é de 1999, eu não sei se tem algum streaming para assistir, mas é um filme muito bonito, é um filme muito diferente, é do Oliver Stone, mesmo cara que fez Platoon, ganhou Oscar, ganhou um monte de coisa, e é um filme esquecido da filmografia dele, porque é um pouco mais lento, mas é um filme que, assim, sobre esporte é o que mais me toca. Tem um discurso que o Al Pacino dá para os atletas dele, que toda vez que eu olho aquilo ali, eu paro, eu penso, e assim, no fundo, sabe, ele se encaixa um pouquinho com a gente. É muito bom. Que nem tem outros convidados que vão vir aqui, mas eu concordo, e eu vou passar para o último tema antes de nós encerrar a live, que é a questão que a pessoa não tem, nós, público geral, eu posso falar um pouco mais, mas o público em geral, o torcedor da internet, que eu chamo, né, aquele, o cara é ruim, o cara é podre, tudo bem, não tem nenhum problema de criticar o jogador, fulano, Beltrano é ruim, nenhum problema, é a tua opinião como torcedor, não tem nenhum problema. Eu só acho assim, e não é dar uma de advogado do diabo, como diz o outro, né, porque assim, quem trabalha no clube e vê o dia a dia, o trabalho do cara, a gente tem que parar para pensar duas coisas. Primeiro, hoje no futebol, não vou nem falar no futsal, no futebol o cara tem que saber, no mínimo, 8 funções. Ele é orientado a fazer 8 funções em determinadas coisas. Se ele consegue cumprir à risca aquilo ali, ele cai nos braços do treinador. Sabe que, vou dar um exemplo de jogador assim, sabe o Jorge Henrique? Que era Exatamente, já ia falar. Jorge Henrique é o queridinho dos treinadores. Era o queridinho dos treinadores por quê? Porque ele cumpria aquilo que a gente pedia. Ele podia ter as suas limitações, assim como tem vários jogadores hoje no futebol brasileiro que são Colorado que critica o Marcos Guilherme é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Mas o Marcos Guilherme parece que vai embora. Não agradou muito, não. Não é fácil a coisa, né? Nós falando como Colorado mesmo, a gente tem o Marcos Guilherme, né? Marcos Guilherme, ele é um jovem, não dá para negar, ele é jovem, ele tem vontade, mas falta muita coisa. Ele consegue cumprir as funções, mas aí é um caso à parte, né? Ele consegue cumprir as funções que ele
que ele é designado a fazer, mas ele tem muita limitação técnica, né? Ele não sabe executar. Exatamente. Exatamente, assim como tem muitos jogadores, né? A gente diz, o torcedor gremista diz, mas o Tassiano é ruim, o Tassiano não sei o que, nem tá mais também no Grêmio. Mas, por exemplo, o Tassiano, se o Renato pedir uma coisa e o Tassiano faz, vai cair no agrado do Renato, não adianta, né? Então são coisas assim que a gente crucifica bastante alguns jogadores. É isso que eu falo do profissional e do pessoal, né? Tu pode criticar o atleta. O Edenilson não jogou bem o Grenal, o Patrick não jogou bem o Grenal, o Kahneman não tá muito bem, o Jeromel não jogou bem. Beleza, é o atleta. Agora, tu ir lá na rede social do cara, que nem muita gente tá fazendo, filho da puta, corno, vou te matar. Cara, isso aí tu não tem razão nenhuma. Tem um episódio do Bruno Henrique, esse Palmeiras, que tava na rua com a mulher, o time tava em uma fase, e o torcedor quis bater no cara achando com a mulher dele. E ele disse, cara, eu também tô chateado, mas tu acha que isso aqui vai resolver, vai ajudar? Não vai. Vai lá, protesta, sabe, faz protesto contra, time isso, time aquilo. Agora não me parte pra violência, não me parte pra ignorância de ir na casa do cara atacar. Isso aí não vai funcionar. É isso aí, é assim mesmo. E também, por exemplo, a gente fala, puxando aí pro lado da CF, por exemplo, que a CF tá querendo voltar, tá trazendo um grupo bacana ali, enfim. Cara, torcedor, ele tá acostumado com uma CF, mas ela vai ver outra CF agora. Por mais vai que conhecer outra equipe. Vai conhecer outra equipe. Tem seus 4, né, perdão, tem os seus 7, 8 remanescentes ali, né, que eu não vou... Todo mundo... eu posso falar porque já saiu a foto, senão eu ia dar spoiler aqui. Mas, por exemplo, tu tem o Ilo, tu tem o Mateuzinho, Pezão, o Pezão, entendeu? Tu tem o... Não, estavam tentando fechar com o Cassiel, ainda não se acertaram, sim, até onde eu sabia, mas se fosse acertar, seria mais um remanescente do grupo. Tem o próprio Longaray, tem o Dieguinho, perdão. Então são muitos... Tem alguns nomes daquela série. Exatamente. A gente não vai ter o Dida, que é o principal atleta, mas assim, André, o mais importante neste momento não é a ACF ir até um certo ponto. É a ACF existir novamente. Esse é o ponto. Recomeçar. Reinício. A gente vai ter meninos que jogaram... A gente vai ter, só para me completar, a gente vai ter meninos que jogaram só aqui, vai ter cara que nunca jogou fora, provavelmente vai perder, vai tropeçar. Isso é comum. Tem que se ter maturação. É um projeto de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Então tem que dar tempo para a galera trabalhar. Tem o Moura na comissão. O Moura hoje é um pouquinho, não técnico, mas como auxiliar para dar uma casca para esse pessoal. Vai sofrer? Vai. Mas vai crescer. Então é isso que o pessoal tem que entender. Também lembrei aqui do Canidia também, né? Eu lembrei que ele tá também ainda. E é justamente isso aí que eu queria encerrar o programa falando sobre isso aí. E sobre o Pepe Guardiola no curso básico ali, depois tu fala se vai dar certo ou não. Mas a CF, sim, que nem eu falo muito com o professor Hudson, ele disse assim, é a questão de reeducar os jogadores, né? Hoje a gente tem que reeducar esses jogadores, porque a CF ela teve uma história linda em 2016, teve uma história linda em 2017, mas em 2018, 19, 20, 21, não, 21 ainda não conta, mas 18, 19, 20, 3 anos, ela parou. Então, tu recomeçar, tu fazer o carro ligar de volta, pegar no tranco para depois elas os jogadores acostumarem o ritmo, o que querem, como tu falou, não é mais o Matheus Moura, é o Hudson, né? Então nós temos um Moura como auxiliar ali, mas até que é mais um remanescente, né, entre aspas, para diminuir, né, os prejuízos, porque se tu começasse do 0-0 mesmo, seria muito mais, teria mais prejuízos. Como tu tem uma base montada, uns 8, 9 remanescentes, tu consegue tocar o barco e reeducar aqueles novos jogadores que vão entrando, né? Então, o que eu peço para o torcedor, né? Eu não sei se eu vou para aí, ainda não sei qual é a situação. Vem, vamos apanhar junto fora de casa. Vem. Eu não sei se eu quero apanhar mais, velho. Então, tem umas questões de pandemia me atrapalhando aí, né? Mas, enfim. E aí eu quero dizer para o torcedor da CF que eu tenho um respeito, uma carinho, uma admiração muito grande. Até quando falaram em CF, eu nem pensei outra vez, né? Não pensei, nem duas, eu nem pensei, na verdade, né? Mas eu disse cara, só vamos, né? E aí eu digo assim, o torcedor ele tem que ter um pouquinho, não, vai ter um mundo de paciência.
porque é como tu disse, é reeducar, é recomeçar, não é do dia para a noite, é que nem a última pauta antes de encerrar a live, é justamente o que acontece hoje com o Internacional. Tem que ter paciência, tem que reeducar, a base está montada para o treinador novo, beleza, show de bola, mas o torcedor tem que ter paciência. Assim como na CF, assim como no Inter, é um trabalho de recomeço, ideias novas, novo treinador, paciência. Eu sei que o torcedor não tem paciência e agora o Kaique vai dizer, vai dar certo ou não vai dar certo o Pepe Guardiola com o curso básico? Cara, o Ramires tem tudo para dar certo no Inter, mas eu acho que ele tem que fazer as suas concessões, pelo menos nesse primeiro momento. Ele está tentando refazer a roda, readaptar a Patrick, não é assim que funciona. Pega o que deu certo do ano passado e encaixa os caras no formato de jogo que estão matando o Patrick, é um absurdo, diria o Baldasso. E é verdade. E é verdade. Então são essas coisas. Cara, faz aquele tripé de meio campo, Dourado, Patrick e Edenilson, que deu super certo. Pega esses 3 caras, faz deles uma espinha dorsal, bota no gol do Danilo Fernandes se recuperar, porque tá sempre com problema. A zaga, a gente tem uma zaga bem formada, eu gosto do Moledo, tem dificuldade por baixo, mas é um cara que destrói muito bem as jogadas. Moledo, Cuesta, a gente falta um lateral esquerdo e um direito, para mim ainda tenho as minhas ressalvas. A gente tem o meio campo pronto, tem 2 atacantes sensacionais para mim, que são o Yuri Alberto e o Guerreiro, dá para jogar junto. Testa Palácios, testa Maurício, tem opções, tem Galhardo. O Inter tem boas chances aí de ter alguma coisa. Para não tropeçar como aconteceu no passado, tem que encaixar esse time rápido para não precisar recomeçar tudo do meio. É isso, fim, acabou. O Zul agora tem 15 dias para trabalhar, porque logo a Libertadores está chegando aí, Copa do Brasil, enfim, tem muita coisa acontecendo, né? E esperamos que ele consiga fazer o time andar, fazer o time jogar. Eu estava conversando com o Rogerinho esse dia, porque a gente está fazendo algumas atividades semanal, e aí a gente comentou assim, cara, nós temos, eu e ele, pelo menos, né? Nós temos essa parcela de esperar, de ter paciência, porque nós concordamos, nós que vivemos do mundo da bola, a gente concordou que o esquema é ok, é vitorioso, o esquema, né? Com Cruyff, Pepe Guardiola e agora os outros que acabam adotando esse esquema. O esquema é vitorioso. O problema é justamente achar o time, né, achar o tempo, né, de tu encaixar os jogadores e fazer eles jogarem. Pode ser que lá no final, que nem a gente está vendo agora com o Marcos Guilherme que não vai jogar, né? Por exemplo, ele vai chegar a essa conclusão, o fulano não dá porque eu testei ao máximo e não vai rolar, e muito obrigado, tchau e benção, entendeu? Eu acho que é questão de ajuste, questão de paciência, coisa que a maioria da torcida não vai ter por enquanto, mas parece que a diretoria vai trancar o pé, vai confiar. Poxa, nós demitimos não, o homem pediu para sair, o Cudê, né? Aí veio o Abelão em 6 jogos a gente queria matar ele. A gente queria matar. E depois, por isso aqui não ganhou brasileiro, justamente. E então é justamente paciência para o torcedor, assim como para o torcedor Inter, assim como para o torcedor da CF. Tem que ter paciência, porque a gente espera que com as vacinas chegando aí, todo mundo consiga ser vacinado, para que a gente possa ter público no melão novamente. Eu encerro essa live dizendo que foi um dos momentos mais lindos que eu já vivi, né? Foi o jogo que a gente não pôde estar no melão, na nossa casa, né? Que a gente teve vindo... A invasão a São Cepé, exatamente. A invasão a São Cepé, onde a gente teve... Cara, acredita que eu esqueci disso? Eu esqueci disso de falar. Nossa, não, mas eu não esqueço. Eu não esqueço. Então, assim, eu lembro disso aí de uma forma... Foi uma coisa que me marcou nesses 6 anos de temporada que eu tenho, assim, esportivamente falando. Eu digo assim, eu peguei 2 temporadas no Internacional de Santa Maria, e lá a torcida também era parecida com a CF, porque era casa cheia todo jogo, e tu te dá uma motivação a mais, porque tu correr um pouco mais, porque tu trabalhar um pouco mais, tu vê que a torcida tá junto, tá te abraçando, tá cantando, incentivando, e aquela cena de nós ter que vir a São Cepé, eu já estava em casa, vocês que vieram, mas a torcida teve uma... pra cá, quebrou o ônibus. Quebrou o ônibus. Exatamente, cara, fantástico. Os caras vieram a pé, tipo, nós tínhamos, aquele jogo ali,
especificamente, o pessoal ficou E apavorado. como foi, é verdade, com o Humberto me olhou minuto assim, no segundo. Humberto me olhou assim, tchau, que horror de gente. Tchê, sem mentira, é o maior, eu vou dizer, é o maior público do ginásio. Foram 600 e poucas pessoas de Caçapava para cá, 600 e poucas, entendeu? Não é tu trazer 100, 10, 30, foram 600 e poucas pessoas, mais alguns daqui que foram olhar o jogo, do pessoal do São Cepé. Então aquilo ali marcou para mim, aquela torcida, aquela fanatismo, aquela coisa. Eu digo para todo mundo até hoje, para a CF, cara, se aquele jogo fosse no Melão, a gente tinha 1.500, 1.800 pessoas tranquilo no Melão. Ia ser um evento histórico, entendeu? E aquilo ali mexeu com o nosso sentimento. Te ganha o coração. Te ganha o coração. Porque assim, ó, tu vai narrar, o ginásio tá cheio. Tu vai gritar um gol de emoção, tu não vai narrar pro vazio, pro nada, ou pra meia dúzia de pessoas. Tu vai narrar pra aquela galera, cara, assim, ó, do jeito que foi o jogo, nós batendo de frente com um time lá de cima, com todo o investimento que eles têm, e nós foi campeão aquele ano, né, André? Foi campeão. Não sei se foi campeão, mas na final chegou, entendeu? Na final chegou. E aquilo ali, tu ganhar daqueles caras, faltando 18 segundos, com um tiro livre, com um goleiro reserva gritado pela torcida, Linho! Linho! Aquilo não tem preço. O cara tá no banco o jogo todo, frio. Cara, eu vou entrar e vou bater e vou resolver isso aqui. Pronto, foi lá e fez, botou na gaveta, saiu com o abraço e não tinha o torcedor se abraçando do lado, celular voando. Foi uma coisa assim, não tem explicação. Eu tava no meio da galera, eu posso dizer isso, entendeu? Foi um sentimento, uma coisa assim que eu tenho, vou levar pro resto da minha vida e falo com muito orgulho que o torcedor de Caçapava, eu digo assim, o torcedor de Caçapava, nos dias normais, nos dias normais hoje, ela não tem torcida, é difícil tu achar uma torcida que nem é a da CF. É carente de um time, e quando tem, realmente se apaixona. Eu me esqueci, cara, não me lembrava desse jogo em São CP, agora tu falou disso, meu Deus, isso é pós-Covid, eu tive Covid, tenho problemas de amnésia. Cara, foi uma das demonstrações mais impressionantes que eu já vi, e um jogo fantástico também, 5x3, 5x4, foi aquele jogo? 5x4. 5x4, né? O time de Marau perde um gol e no contra-ataque a bola pega na mão do jogador de Marau e aí o jogador é expulso, o Ilo vai lá, bate, gol e acabou a história toda. E vale deixar que como a nossa torcida é apaixonada, no jogo da volta, eu vou dizer outra coisa. Vou dizer trabalhando, não vou dizer como torcedor, né? Mas como torcedor poderia algum dia ter um outro exemplo, mas eu ainda não tenho esse exemplo também. Mas eu quero dizer assim, trabalhando no jogo, serve para mim, serve para ti, acredito. Eu nunca vi tanta gente num ginásio que nem foi o jogo da volta. Tinha 2.200 pessoas. Muita gente. 2.200 pessoas no jogo lá em Marau. Foi uma Detalhe. coisa assim, não houve uma ofensa, não houve um copinho jogado em quadra. Educação. É outra cultura, né? Parece que a gente está em outras coisas. A gente vive num mundo muito longe. Mas são histórias, né, que a gente vai levar para a vida, gostos, enfim. Eu encerro a live dizendo que como eu abri ela, a gente não é as vitórias, não é as derrotas, e sim o que tu leva para a vida, as lições, as histórias, as amizades que a gente constrói no meio do esporte. E eu quero encerrar dizendo que tomara que as vacinas cheguem logo, que a gente está precisando dessas vacinas, precisando salvar vidas, mas também que a gente possa normalizar as nossas vidas e que a gente possa ter esse melão, né, que seja em 2021, finalzinho de 2021, ou seja em 2022, com torcida, porque a CF sem torcida não é uma CF que a gente conhece, né? E a gente precisa não só a CF, eu digo o público geral, porque a pandemia afetou bastante, quebrou bastante muito time aí. Eu vi colegas, vi amigos que eu construí no mundo da bola fazendo
teleentrega, marketing. Triste, cara, é triste. Então, tem gente que abriu uma concessionária de carro para revender, enfim, foi triste ver que um dia tu tá fazendo o que tu mais gosta, e no outro dia tu não tá fazendo mais o que tu gosta, mas tu tá fazendo o necessário, né? Para viver, é muito triste. Ô André, eu quero te agradecer, eu quero dizer que a minha bateria também tá acabando, então daqui a pouco vai cair minha imagem aqui. Mas te desejar muita sorte com o canal. Todo mundo que fica em casa, se cuide, se vacine, né? Se cuide, usa álcool, usa máscara, né? Não é brincadeira, eu já tive muito ruim, tenho sequelas até hoje, como eu te falei da memória. Que a gente possa ter a CF vitoriosa, que o La Máquina possa continuar e que a gente tenha a nossa região muito forte no futsal. Isso é um projeto a longo prazo. Muito boa sorte, além das 4 linhas fica por aqui. Tchau, muito obrigado, André. Eu que agradeço, Kaique, todo mundo se inscrevendo no canal do Kaique, se inscreva aqui no meu canal também. Também aqui. Fica com Deus, se cuide e que assim que a gente puder ter um retorno, a gente com certeza vou estar... Vamos apanhar junto de novo. Vamos apanhar junto de novo. Vamos soltar. Espero que não tenha mais um cadicão. Mas de resto, tranquilo. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço, se cuide e se falamos. Valeu! Valeu! E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse Além das 4 linhas aí. Hoje eu tive a participação do Kaique Nascimento, locutor, narrador, enfim, o homem é multitarefas, né? Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou e nos vemos na próxima, beleza, pessoal? Valeu, um forte abraço para todo mundo.